Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. É um prazer, uma honra estar aqui no Upgrade, na 16ª edição. Uma honra imensa. A Jesus sempre toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda a honra. Obrigado, pastor João, pela oportunidade. Deus abençoe o senhor grandemente. Pastor Sandes, Carol, Deus abençoe. Tá bom? Estou acompanhado da minha esposa, do meu filho, meu amigo Fabiano. Deus abençoe. Família Wesley que antecedeu aqui. Que glória. Deus abençoe vocês grandemente. Graça. Você trouxe Bíblia? Alguém trouxe Bíblia? Evangelho de Jesus, na escrita de Lucas, por gentileza. Capítulo de número 15. Versículo 22, 23 e 24. Lucas, capítulo 15, versículo 22, 23 e 24. Eu tenho um comunicado a fazer antes de pregar. Este culto pode acabar não acabando. Porque pode ser hoje o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Alguém acredita no arrebatamento da igreja? Então continue adorando a Deus como se fosse o último culto. Porque a trombeta pode tocar antes da bênção apostólica. E nós vamos para casa nos encontrar com o Senhor. Alguém ainda tem essa esperança? Graças a Deus. Lucas 15, 22 diz assim em diante. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela, e ponde nele um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e o matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E você diga amém. Fá menor, Fá menor. É que eu sempre quis falar isso, gente. Deus é fiel. Deus abençoe a todos. Tome seu assento e eu não vou passar de 1h da manhã. Tempo que ele está inserido, e isso nós sabemos. Se Cristo fala direto das coisas do reino, o povo que está ouvindo não vai entender. Então Cristo pega o que eles estão acostumados a praticar e a viver, vivenciar, e aplica o reino dentro disso e começa a aplicar eles através de parábolas. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. Viu uma mulher que incessantemente pedia ao juiz que julgasse a sua causa. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, foi abordado por salteadores no meio do caminho e dado como morto. Via um sacerdote, um levita e um samaritano que ia de viagem. Então Cristo sempre tinha os seus meios de aplicar ao povo um ensinamento, uma lição. Quando eu deparo com o capítulo 15, Cristo nos mostra algo extraordinário. Começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E o mais novo vai chegar ao pai e vai pedir: pai, dá-me parte da herança que me cabe. Nada contra este pedido e nada de errado. O único, porém, é que o pai ainda está vivo. E ele vai fazer questão de fazer o pedido com o pai vivo. O pai podendo embargar esse pedido, mesmo embasado por lei, porque ele está vivo, o pai não vai embargar, o pai vai liberar o que ele está pedindo. Então, de acordo com a lei de Deuteronômio capítulo 21, a maior parte é do primogênito e a menor parte é do filho mais novo. Esse moço está com desejo na alma. Desejo esse de conhecer terras longínquas, terras distantes. E é notório saber
que conhecendo essas terras, você vai começar a conhecer a cultura deles. Vocês vão ver como eles praticam a sua vida cotidiana. Então não tem como escapar. Conheceu a terra longínqua, entrou dentro dela, você vai ver o que eles fazem todos os dias. E senhoras e senhores, o terrível aqui é que esse moço tem contato com o pai todo dia. E é impossível alguém que de um dia para o outro decide sair da casa do pai. Esse homem já tem um plano, esse menino já tem um plano na alma. Ele quer ir embora, ele quer ir, porém, ele sabe que longe da casa do pai ele vai precisar de recurso para sobreviver. Então ele vai pedir a parte da herança que cabe. O pai vai liberar a ele. Mas acredite, esse menino não se desvia, pastor Sanderson. Quando ele sai da casa do pai, ele já está dentro, pastor José, desviado há muito tempo, só esperando uma oportunidade para ir. Então ele vê essa situação, porque o pecado é terrível. O pecado vai oferecer sucesso, mas na verdade vai te mostrar o fracasso. Pessoas que foram embora com o desejo de conhecer, de ter a tão sonhada mídia, a tão sonhado momento explodido que todos querem estar, mas na verdade vai conhecer o fracasso, porque é o que o pecado tem para oferecer. O pecado vai oferecer a vida, o prazer, mas na verdade João 8 vai mostrar para a gente que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele vai estar sendo escravo, preso, amarrado nos laços de Satanás. Mas esse moço está com um desejo muito forte de ir. E eu já começo a pregar liberando um alerta. Qual? Cuidado com a curiosidade de conhecer terras distantes, porque dentro desta curiosidade tem um perigo embutido. Senhoras e senhores, se Diná estivesse nesse culto aqui e eu visse Diná no meio desse culto, eu ia falar: pastor João, por favor, tira um tempo do tempo que eu tenho e dá para Diná contar um testemunho para esses jovens, porque Diná vai falar para eles que há um perigo dentro da vontade de conhecer terras distantes. Diná ia subir desse púlpito e ia dizer para vocês: cuidado, porque a curiosidade mata. Diná, por quê? Porque 34 de Gênesis o texto diz: Diná saiu da casa do pai para conhecer as filhas da terra. Conhecendo as filhas da terra é automático, você vai conhecer as práticas dela, como elas ficam. Porém, a Bíblia Sagrada diz que um príncipe chamado Siquém olha para ela, se enamora por ela e força ela, vai violentar ela. E isso é consequência da escolha de conhecer terras distantes. Por que, Enoque? Porque em terras distantes não tem mesmo tratamento que tem na casa do pai. Terra distante, desculpe o termo, mas eu preciso abrir isso aqui. Em terra distante é cachorra, vai novinha, desce até o chão. Mas na casa do pai o tratamento é outro. É ovelha, é princesa do Senhor, é menina dos olhos. Eu preciso liberar. Não troque o tratamento do pai na casa pelo tratamento promíscuo que o mundo tem. Eu preciso liberar isso aqui. Eu não sei como tu entrou, mas lá vai o recado: escapa-te pela tua alma enquanto é tempo, porque há um laço preparado do lado de fora e o Senhor me trouxe para liberar para você. Fica dentro. A vontade é conhecer, pregador, mas hoje o céu vai neutralizar tua carne, te encher do Espírito para você ficar firme na presença. Esse moço quer ir e o pai dá a herança. Ele vai. A Bíblia Sagrada diz que ele indo desfaz de tudo e vai. Porém, esse moço vai gastar tudo. E eu acho isso aqui terrível, porque ele tendo gastado tudo, do verso 14, está escrito assim: tendo ele gastado tudo, vírgula, veio uma fome terrível sobre a terra. Deus sempre vai ter uma vírgula. E eu vou de novo aqui. É claro que é proposital. Deus sempre vai ter uma vírgula, chamado caminho de volta, que ele leva o pródigo dentro da olaria para amassar e dar pergunta: não posso eu fazer outra vez?
Oh, aleluia. Como esse olheiro está fazendo, ó Jeremias, eu preciso liberar isso aqui. Alguém que vai se deparar com uma vírgula do céu. Por quê? Porque depois dessa vírgula começa um processo de volta. É aí que o céu amassa, é aí que o céu prepara. Alguém pode dizer: mas pregador, o pai é amoroso. Isso é verdade, mas quem saiu pedindo aquilo que tinha direito, mas desonrando o pai, falando para o pai: eu quero o que me cabe. Quando ele chega em terras longínquas, acaba tudo. Quando de repente vem uma fome, esse moço agora vai procurar emprego e não consegue, até que um moço manda ele ir cuidar dos porcos. E é totalmente sabido de todos que é uma função vil a um judeu cuidar de porcos, mas é o que tinha para o momento. Só que esse moço vai se deparar num ambiente que tem porcos, e aonde tem porcos tem sujeira, e no ambiente ruim daquele jeito, ele vai entender: o que? Não era para me ter saído da casa do pai. O meu desejo era conhecer as terras, mas chegando aqui eu vi que as coisas não é como a gente pensava que era. Pregador, mas o que você quer dizer com isso? É no final do poço, lá do fundo, e tem poço que é terrível, que quando chega no fundo, ainda tem um fundo falso que dá para descer mais um pouco, e quando chega lá do fundo, a graça vai entrar em cena. Por que, pregador? Não existe profundidade de pecado tão grande aonde a graça do Pai não alcance alguém. Eu preciso liberar isso aqui. Todos nós estávamos outrora em momentos difíceis, mas a graça olhou para a gente e nos alcançou de uma maneira extraordinária. Eu preciso ser mais claro: você só está aqui por causa da graça, você só canta por causa da graça, você só prega por causa da graça. Foi a graça de Deus. O cidadão anda a ele, e esse moço vai estar com desejo. Qual? De encher-se como as alfarrobeiras ou bolotas, ou depende da tradução que está. E é claro que o texto aqui é literal no que tange a desejo de saciar a carne. Ele está com fome porque a carne está gritando: estou com fome. Ele diz: eu preciso me encher. E olha aqui, no mundo espiritual não é diferente de quem sai da casa do Pai. O Espírito vai gritar: estou com fome. E o que eles vão fazer? Vai esbanjar para tentar saciar essa fome espiritual. Só que não dá. Pregador, o que você quer dizer? As drogas não vão saciar, a bebida não vai saciar, a prostituição não vai saciar. O que vai me encher no espiritual, pregador? O que Paulo escreveu aos Efésios 5: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pregador, e o que eu faço para me encher? Simples: come pão que ainda dá jeito. Come pão, porque o pão vai te sustentar para caminhar na presença. Pregador, a minha carne está gritando. Eu sei, nós somos jovens, mas o céu está dizendo: tem pão hoje aqui para te fortalecer, tem pão aqui para te colocar de pé. De uma coisa eu tenho certeza: do jeito que tu chegou aqui, tu não vai sair para a glória. Deixa eu ver quem veio para dar glória. Ele vai cair em si. E caindo ele em si, e já dizia a saudosa maninha: ninguém é doido 24 horas. Uma hora a ficha cai, e alguém entende que o estado que está não era para viver assim. E caindo em si, diz o texto, isso aqui é muito terrível: quantos trabalhadores de meu pai. Olha isso aqui, olha aqui para mim aqui. Olha aqui, ele está prostrado. Como tu sabe? Porque o texto diz que ele vai começar a ensaiar uma oração, e ele diz: levantar-me-ei e irei. Ele está prostrado. O ambiente, porcos, sujeira. Mas quando ele cai em si, ele traz à memória como o pai tratava os seus trabalhadores em casa. E ele diz: na casa de Paim,
Os trabalhadores lá têm abundância de pão. E eu aqui padeço necessidade. Lembrei de Jeremias dizendo: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado. Outrora estava na casa, mas de repente saiu para conhecer, e o Senhor proporcionou a oportunidade de estar aqui hoje. A pergunta que surge é: tu não tem saudade do arrepio? Não sente saudade daquele momento que tu era tomado e de repente já estava marchando com esse varão? Você não sente saudade que quando a língua enrolava e o céu te tomava em línguas? Você não tem saudade disso, não? Tá bom, já que eu falei dos momentos de manifestação de glória, a pergunta magnífica é: e do Pai? Você não sente saudade do Pai, não? De quando tu entrava arrebentado, com a alma aflita, Ele te dava um abraço e dizia: eu estou contigo. Não tem o Pai que liberou sonhos e promessas para a sua vida, e Ele disse: eu sou fiel para fazer infinitamente mais além do que você pede ou pensa. E de repente você deu na telha de ir embora. Você não tem saudade do Pai? Ele começa dizendo: eu estou me lembrando aqui de quê, rapaz? De como os trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço necessidade. Então ele vai começar a dizer: eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu pai, eu vou ter com meu pai. Só que ele não quer voltar simplesmente porque está com saudade do pai. Daniel, está escrito claro, ele só está voltando por causa da necessidade. O que você quer, moço? Ele diz: eu preciso de pão, porque sem pão não dá, eu vou morrer aqui. Então repare isso aqui, gente. Ele só está voltando por causa do... Ele não está voltando porque: eu estou com saudade de Paim. Paim falava pampa, mas eu vou voltar porque eu estou com saudade de Paim. Não, ele está voltando por causa do pão. É claro, a necessidade está claro. Ele lembra de como o pai tratava, mas ele diz: eu preciso voltar, porque eu preciso saciar essa necessidade. Eu preciso de pão. E é claro que a demora é proposital. Por que, Enoque? Porque só quem pode promover encontro, pastor Santos, entre filho e pai é o pão. Mas ninguém na terra, em nenhum outro lugar, tem poder de provocar, de promover encontro entre pai e filho. Só um tem poder de preparar esse encontro entre filho e pai. Quem é? O pão. Pregador, e é claro que a demora é proposital. Que história é essa? Só o pão tem poder de preparar o encontro perfeito entre o filho e o pai. Que pão, pregador? João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu. E se tu subiu no pão vivo que desceu, espera até para ouvir João 14. O pão diz: eu sou caminho, verdade e vida, vírgula, e ninguém vai ao Pai senão pelo pão. Deixa eu liberar isso aqui, pelo amor de Deus. Se não fosse o pão, a gente já era. Mas o pão desceu da... Eu vou liberar isso aqui para alguém. O pão desceu hoje no upgrade para dizer: vou reatar a tua aliança. É tempo de encontro. Epa, eu estou sentindo meu... Pão. Se não fosse o pão,
O pão abre os olhos, o pão abre os olhos. Eu lembro de Emaús, quando Cleopas e o outro está caminhando, de repente ele chega no meio, porque a Bíblia tem que se cumprir. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. O texto diz que os 2 dele aparecem no meio. E diz o que andam conversando sobre. Ele diz: deve ser forasteiro, não sabe que Jerusalém está de cabeça para baixo e perna pro ar, e que o Cristo que nós achamos que era o remidor, ele morreu. Aí ele vem dando uma aula de teologia avançada. O que disse? Ele veio da antiga aliança e para na nova. O que disse os homens de Deus, os profetas, os salmos de Moisés? O que eles disseram? Se você puder dar glória, porque o texto diz que eles chegaram na casa e Jesus faz como se fosse passar direto, mas a Bíblia diz: e o constrangeram a entrar. Como eles constrangeram? Está escrito: entra aqui, porque já declina o dia. Ele senta na mesa. Pega o pão e, tendo dado graças, Saad Gaão, o historiador do 8º século, diz que eles reconhecem no momento de partir o pão, porque alguém diz: não, conheceram ele pelo jeito de partir, que ninguém partia como ele. Só que, se eu não me engano, é 24:35 de Lucas. Eles disseram: nós o vimos e conhecemos ele como? No partir do pão. Não pelo jeito, mas no momento. Saad Gaão diz que quando eles olham para o céu, que ele levanta o pão e dá graça, que ele quebra o pão, eles contemplam as marcas nas mãos e desaparecem, ao ponto dele dizer: não ardia o teu coração quando ele falava conosco no meio do caminho? Quem era? Era ele, o pão vivo que desceu do céu. O que faremos? Voltemos para Jerusalém. Quem confia no pão é guardado pelo pão, livrado pelo pão, abençoado pelo pão. A vitória vem através do pão. Pregador, o pão da vitória na guerra. O pão dá o que, gente? Vitória. Alguém acredita nisso ou eu sou o único doido aqui? Graças a Deus. Por que, Enoque? Porque Deus fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Como o Senhor pode ser comigo se a minha família é menor, é só a menor da casa? Vai nessa tua força. Deus diz: eu sou contigo. Ele diz: me dá sinal, velo de lã, molhado fora, seco dentro. Me perdoa, Senhor, mais uma vez. Molhado dentro, seco fora. Ele diz: tu quer mais o quê? Já estou mostrando que eu sou contigo. Ele: mas Senhor. Ele diz: pega o teu moço que eu vou te mostrar, que eu já revelei para o adversário, que eu já dei a vitória para vocês. Ele desce com o seu moço ao arraial e houve uma conversa de 2. E o que eles conversam? Eu tive um sonho essa noite. Ele diz: como era o sonho? Eu sonhei que um pão de cevada torrado vinha rodando por cima da... E eu vou de novo. Qual é o sonho? Eu sonhei que um pão de cevada torrado vinha rodando e batia na nossa tenda. Alguém diz: eu sei a interpretação. É a espada de Gideão, filho de Joás. O céu me trouxe aqui para liberar. Confia no pão que ele vai preparar o encontro marcante para nossas vidas. Alguém está dizendo: pregador, para mim não dá sim, porque o pão já desceu entre nós para preparar a ponte chamada arrependimento, e tu vai vir caminhando para ter um encontro com o Pai. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou ir ter com meu Pai. Por quê? Porque eu caí em si. E ele começa a ensaiar. Qual é a oração, pregador?
Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros. Quantos pontos tem a oração? Quantos pontos? 4. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros. Ele levanta e vai ter com o pai. Olha que cena extraordinária. Quando ele vai ter com o pai, ele levanta e ainda de longe o pai vê ele, levanta a barra do seu vestido e corre para encontrar com ele, se joga no pescoço dele e o beija. Ele descobre algo que não tinha noção do pai. O quê? O pai tinha muito amor e uma graça inexplicável para dar uma oportunidade que ele não merecia. Porque Enoque, se o pai pega ele, poderia levar ao sacerdote para exercer a lei de Deuteronômio capítulo 21. Filho costumaz e rebelde seria apedrejado e morto, mas pelo nível da desonra dele, os vizinhos poderiam apedrejar. Só que o pai se antecipa e já pula no pescoço e beija. Quem vai ousar tacar pedra no filho, se o pai já recebeu ele de volta? Se tacar no filho, pega no pai. E o pai está gritando: eu sou como um muro de fogo ao redor do meu povo. Se eu perdoei, está perdoado. É noite de voltar para casa. É noite de viver o amor do pai. Quando eu vou caminhar para o final, me dê alguns minutos. Só mais 90 minutos eu caminho para finalizar. Povo de caveira. Olha aqui. Quando ele encontra com o pai, ele começa a ensaiar o que ele, botar em prática o que ele ensaiou. Quantos pontos tinha a oração dele mesmo? Quantos? Ele diz: pai, oi, pequei contra o céu. Isso aí, meu filho, parabéns. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele diz: pequei contra o Senhor. E diz: muito bem, meu filho, eu te perdoo e os teus dias será prolongado. Porque quem não obedece pai e mãe, ele diz: está perdoado. E o pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que o pai faz? Interrompe ele e grita por servo. Traz anel, traz sandália, traz roupa. Aproveita, já traz o bezerro também, prepara o banquete. E a pergunta que fica é: o que houve ali, pregador? Simples. O pai interrompeu ele e não deixou ele completar a oração que ele ensaiou. Quantos pontos tinha? Quantos pontos tinha? Pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e faz de mim como um dos teus jornaleiros. Quando ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompe ele e diz: traz tudo. Por que o pai não deixou ele pedir para ser tratado como jornaleiro, pregador? Porque o pai não vai mudar de maneira alguma o que o céu transformou ele para ser. Qual? Você não é jornaleiro, você é herdeiro do pai. E eu gostei da mão que levantou, empolgou o pregador aqui. Lá vai de novo. Você não é jornaleiro, você é herdeiro do pai. E lá vai o recado: traz a sandália, porque ele não é escravo, ele é filho. Lá vai o recado: a glória desta última casa será maior que a primeira. Eu não me importa o nível de pecado que você cometeu, eu só sei que o sangue de Jesus ainda purifica todo o pecado. Tem perdão do pai pra gente aqui hoje, tem dupla honra do pai pra gente aqui hoje. Pega a sandália, o anel e a roupa e vai viver banquete.
diz: trata-me, trata-me. Saiu dizendo: me dê, mas voltou pedindo: me trata. Oh glória! O que o céu tem pra gente, pregador? Oportunidade. Porque não merecíamos, mas o preço foi pago. Alto preço, pregador, e eu finalizo. Alto preço, alto preço. Não tínhamos como pagar essa dívida. E como foi paga, pregador? Pai olhou do céu para a terra e diz: eles não conseguem pagar essa dívida, mas eu vou pagar essa dívida. Como o Senhor vai pagar? Eu vou dar uma oferta perfeita na terra. Que oferta, pregador? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pregador, muito raso para falar de um pagamento de dívida. É aqui que eu entro. Paulo diz aos Colossenses capítulo 2: e ele pegou a cédula de dívida que era contrária a nós. E o que ele fez? Pregou na cruz. Qual foi o grito? Está consumado. Eu vou deixar você adorar. Tá pago, meu filho. Satanás não tem poder sobre nós. Tapa a bula dessa cadeira e fica de pé comigo. Tá pago. Não cutuca alguém do lado aí, pelo amor de Deus, e avisa para ele: tá pago. Tá pago. Ah, rebaras. Oh glória. Não confesse, senão ele não vai acreditar. Dá uma catucada firme e diz: tá pago. Olha aqui. A pergunta que eu me fiz nesse texto foi: como é que o pai sabia o tempo exato que aquele menino ia estar voltando? Como o pai estava no lugar certo, no tempo exato que aquele menino está voltando? Porque ele não está voltando bonitinho, está voltando ruim. Ele não está voltando com o seu blazer da Giorgio Armani, a sua calça slim, com o seu sapato de couro. Não está, ele está ruim, exalando mau cheiro, porque os seus companheiros de convívio não eram cheirosos. E eu tenho um recado para o dono dos porcos. Qual é o recado? Vai passar mal, porque o pai já recebeu o filho de volta. Pregador, como é que o pai sabia? O pai sabia que não poderia alimentar, passado o tempo de alimentação do bezerro, porque o bezerro está separado para engordar, para ser sacrificado para um momento especial. Então o bezerro está engordando e o pai está dizendo: eu sei que ele vai voltar. É por isso que eu já deixei o bezerro cevado para preparar uma festa, para receber meu filho de volta. Eu não sei o nível, o que aconteceu. Eu só sei que tem uma festa preparada para você aqui. Porque o pai já gritou: traz o bezerro e sacrifica, porque nós vamos festejar. Qual é o motivo? O meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí Satanás vai ter que passar mal. Se achou que o pai não ia receber o menino, ele está de braço aberto dizendo: seja bem-vindo, meu filho amado. Tem perdão do pai pra gente aqui hoje. Deixa eu perguntar antes de orar: tem alguém entre nós que ainda está afastado? Que eu sei que começou na sexta de manhã, mas tem alguém entre nós que ainda está afastado e está aqui entre nós,
Pregador, eu estou afastado. Acene com a mão que eu quero orar por você. Pregador, eu estou afastado. Eu não... Acene com a mão, levante e acene com a mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Vem aqui na frente então, que eu quero orar por você. Estou afastado, pregador, estou afastada. Vem que eu quero orar por você. Oh glória. Vem. Ainda há esperança. Vem, eu te espero no altar. Vem, eu te espero no altar. Só quem pode promover o encontro é Ele, o pão vivo. Vem, eu te espero no altar. Oh glória. Vem, eu te espero. Eu já vou orar, mas eu estou te esperando no altar. O pão vivo está aqui. Eu estou te esperando aqui, vem. Pregador, eu me prendi nessas 5 ministrações que passou, mas o céu te toca aí agora. Vem, eu te espero no altar, eu quero orar por você. Pregador, eu saí da casa do Pai, mas Ele me deu essa oportunidade. Vem, que eu quero orar por você. Vê se tem alguém do lado aí, dá uma cotovelada e diz: eu vou contigo. Só me dá a mão que eu vou te conduzir até o altar. Deixa eu perguntar e eu oro e devolvo o microfone. Mas antes, deixa eu conhecer vocês. Qual é o nome de vocês? Prazer, Marcele. Qual é o seu nome? Adriana. Ana Leandra. Prazer, Ana. Heloísa. Prazer, Heloísa. Você tá... Qual é o seu nome? Alice. Cristiane. Prazer, Cristiane Enoque. Qual é o seu nome? Tayane. Prazer, Tayane. Ela está acompanhando a Tayane, né? Você tá. Qual é o seu nome? Beatriz. Prazer, Beatriz. Tem mais alguém que eu não perguntei? Qual é o seu nome, meu amigo? Samuel. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão afastados? Vocês não têm saudade da casa do Pai, não? De sentir. Falta quem? Qual o seu nome, meu amigo? Daniel.
Prazer, Daniel Enoque. Vocês não sentem saudade, não? De sentir aquela presença na casa do Pai? Aquela saudade daquela chama ardendo, e quando você via já estava de pé com as mãos assim. Era automático. Sentiu, já estava assim. Sente saudade, não? Daqueles sonhos proféticos que Ele te dava de madrugada. Quando Ele tomava um vaso do teu lado e dizia: eu tenho uma obra contigo. Eu preciso perguntar a vocês, eu vou orar. Vocês querem voltar para casa hoje? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Quer voltar para casa, Daniel? Seja bem-vinda. Ana, quer voltar para casa? Seja bem-vinda. Quer voltar para casa? Seja bem-vinda. Meu Deus. Quer voltar para casa, meu amigo? Seja bem-vindo. Pregador, o que aconteceu? O céu acabou de resgatar dracmas dentro da casa. Qual é o recado? Satanás acabou de perder, porque a vitória é do povo de Deus. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Tem pão pra gente aqui hoje. Tem pão pra gente aqui hoje. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Estende a mão pra cá, vocês. Meu Deus, eu tô sentindo Deus aqui. Pai, recebe os teus filhos de volta no teu aprisco. Recebe os teus filhos de volta no teu aprisco. Oh, meu Deus, só o Senhor pode proporcionar esse retorno. Isso não é poder de oratória humana. Não, isso é a tua presença. Porque, meu Pai, o Senhor visitou esta casa e trouxe mais 8 dracmas para a beira do teu altar. E eu quero profetizar para a vida deles. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, diz o Senhor. Sejam guardados, sejam abençoados, renovados. Pai, para ti nada é impossível. Renova eles aqui agora, Pai. Renova eles aqui. Toca neles aqui. E se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, Pai, enche agora. Enche agora. Renova. Sejam cheios da presença de Deus. Sejam cheios da presença.